Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma honra muito grande estar com vocês, na presença do nosso Deus, para juntos meditarmos numa porção da palavra de Deus. Essa palavra de vida, palavra de paz, palavra que alimenta a nossa alma, palavra que nos dá força para vencermos o mundo mau no qual nós estamos atravessando. Somente com a presença de Deus, a sua palavra maravilhosa que alimenta a nossa alma, nós encontraremos força, vigor e graça vinda dos céus para resistirmos os dias maus. E eu quero te convidar neste momento para participar comigo de uma porção da palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Estaremos lendo o versículo 1 e 2. Nos diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O escritor aos Hebreus, aqui no versículo 1 e 2 do capítulo 12, nos deixa um conselho, irmãos, maravilhoso. Nos deixa um conselho para nós que estamos vivendo diante de lutas, de dificuldades e provações. Todos nós vivemos diante de uma grande nuvem de testemunhas. Diante de você, diante de mim, diante de cada um de nós, existe sempre um grupo que quer nos empurrar para frente, quer ver nós progredirmos, sermos abençoados, prosperarmos e recebermos a bênção de Deus. Mas também tem um grupo que procura a todo instante colocar pedra, tropeço, nos desanimar, a todo instante nos atrapalhando a prosseguir diante dos nossos objetivos. E também tem um outro grupo. Esse grupo ele é neutro, ele fica te observando, ele fica me observando, nos observando qual será a nossa decisão diante de tantas lutas, diante de tantas provações, diante das conquistas. E o escritor aos Hebreus nos deixa esse conselho: nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Pecado este, irmãos, é que diante das lutas, das dificuldades, dos problemas, diante dos desafios da vida, muitas das vezes falhamos, sucumbimos na fé, entramos pelo caminho da murmuração, da reclamação e perdemos a nossa fé no Senhor Jesus. Esse é o pecado que a Bíblia nos relata. Diante dos desafios precisamos estar firmes, e que o escritor aos Hebreus ele continua nos orientando, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa é a vontade de Deus em nossas vidas, nos entregar a bênção, mas muitas das vezes, para conseguirmos a bênção de Deus, precisamos estar otimistas, firmes no nosso propósito, encararmos os desafios, as dificuldades, crendo que o Senhor está conosco, olhando somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para prosseguirmos adiante, buscando de Deus a bênção que tanto necessitamos. A vida que nós vivemos aqui na terra é uma vida de desafio. Você viveu uma vida de desafio. Nós precisamos estar firmes, precisamos crer que o Senhor ele tem a bênção para entregar em minhas mãos, tem a bênção para entregar em suas mãos,
mas para isso, alcançarmos a sua bênção, precisamos ser perseverantes, encarar o desafio, precisamos exercitar nossa fé, crendo que o Senhor é conosco. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. E faz lembrar que certo dia, Jesus, na cidade de Cafarnaum, quando a convite de Jairo, ia para sua casa para socorrer a filha de Jairo, pois estava à morte. E em meio à caminhada, pois Jesus havia feito muitos sinais naquela cidade, o povo, a multidão se aglomerava e todos rodeavam a Jesus e tocavam em Jesus, e era difícil a caminhada para Jesus. Mas uma certa mulher, que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, humanamente falando, não havia nada que pudesse ser feito a seu favor. Ela estava presa numa solidão terrível, ela não tinha paz, ela era refém do desprezo. Aos olhos de todos, a mulher do fluxo de sangue era imunda, e não havia esperança de que ela deixasse aquela posição amaldiçoada. Ela sofria, e que havia padecido muito, com muitos médicos despendendo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior, a cada dia piorando mais. Era a situação daquela mulher. Aquela hemorragia lhe deixava debilitada fisicamente. Além disso, o fluxo de sangue também a tornava impura, segundo a lei de Moisés. Em Levítico capítulo 15, versículo 25 diz: também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundície, será imunda, como nos dias da sua separação. Dessa forma, irmãos, aquela mulher enfrentava uma série de privações sociais e religiosas. Era a situação daquela mulher. Ela jamais poderia ir ao templo em Jerusalém. Tudo que ela tocava também era visto como imundo diante da lei. A cama em que ela dormia, a cadeira em que ela se sentava, as coisas que ela usava, as roupas que ela vestia, eram todas imundas, e qualquer que tocasse a mulher do fluxo de sangue era considerado imundo. Era uma sofredora, era uma desprezada, era a situação daquela mulher. E para ela, humanamente falando, ela achava que já não tinha mais jeito, ela somente esperava a morte. Mas ela ouviu falar de Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Um homem capaz de curar e devolver a sua esperança, capaz de ressuscitar os seus sonhos, capaz de restaurar a sua identidade e a sua dignidade diante da sociedade. Então, irmãos, lhe nasce uma esperança, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Essa é a diferença. Diante do desafio, diante das dificuldades, nós precisamos crer, nós precisamos prosseguir, nós precisamos ir adiante, porque o Senhor, Ele quer ver a nossa persistência, a nossa fé, a nossa perseverança. Então, ela propôs o propósito no coração, ela pôs o propósito no seu coração e buscou uma direção que comoveu o coração do Senhor Jesus e o fez parar diante daquela multidão que o apertava, que o tocava. A atitude daquela mulher fez Jesus parar e chamar a atenção de todos. Glória a Jesus.
A mulher do fluxo de sangue viu em Jesus a oportunidade da sua vida. Ela creu que se ao menos tocasse nas suas vestes, a sua hemorragia seria estancada. Aleluia! É o que nós temos que fazer, crer que o nosso Deus, Ele vive diante das lutas, diante das circunstâncias, diante das batalhas da vida. Precisamos estar inabalável, crendo que o Senhor é conosco para nos entregar a vitória. Então nos diz que ela veio por detrás, diante da multidão, e tocou a orla do vestido de Jesus. E imediatamente, irmão, ela foi curada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu seu corpo já está curado daquele mal. Mas ela enfrentou dificuldades, ela enfrentou barreiras, ela teve que ter perseverança, ela teve que persistir, ela teve que correr risco. E é um exemplo para nós que queremos a bênção de Deus, mas muitas das vezes fracassamos na fé, nos tornamos desanimados, reclamamos da vida, reclamamos de tudo. Irmãos, aquele toque que fez Jesus parar, eu quero meditar juntamente com vocês nisso. Precisamos saber tocar em Jesus. Foi o toque de alguém que deixou todo embaraço, enfrentou toda dificuldade, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Glória a Jesus. Ela naquele momento, ela poderia ser até mesmo apedrejada, pois todos ali naquela cidade a conheciam, que a sua enfermidade era contínua. Ela era conhecida como uma mulher imunda, uma mulher impura. Mas por se tratar de uma mulher impura, por causa da sua condição em que ela se encontrava, ela não desejava se expor publicamente. Não, ela não desejava se expor publicamente. Tão logo que tocou na orla das vestes do Senhor Jesus, a mulher entendeu que havia sido curada. Glória a Deus. Perseverança, fé, insistência. Precisamos ser crentes, precisamos deixar de reclamar de tudo. Muitas das vezes nos falta atitude. É o que não faltou naquela mulher. Imagina, irmãos, que por um instante ela provavelmente pensou que Jesus nunca haveria de percebê-la, porque a multidão o apertava, todos o tocavam, e ela chegou com muita dificuldade e tocou apenas nas vestimentas do Senhor Jesus. Ela achou que poderia tocar em Jesus, ser curada e permanecer anônima. Era tudo que ela queria. Ela não queria se expor. Ela correu, irmãos, todos os riscos, pois ninguém poderia perceber que era aquela mulher do fluxo de sangue que havia tocado em Jesus, porque até ela chegar em Jesus, ela tocou em muitos. E segundo a lei de Moisés nos diz que aquela que tinha aquele tipo de enfermidade era imunda, e ela era conhecida na cidade. E eu imagino, diante daquele desafio, diante da sua persistência, da sua necessidade, da sua fé, da sua esperança, de ela olhar para o Senhor Jesus e ver a solução do seu problema. Eu imagino aquela mulher se envolvendo em panos, tentando esconder o rosto, pois era uma mulher conhecida na cidade, por causa da sua enfermidade. E ela tentou se disfarçar para se enfiar em meio à multidão.
até ela chegar até Jesus. Escondidamente, imagino por baixo e tocar nas vestimentas de Jesus. Precisamos ter atitude. É o que Deus quer de mim, é o que Deus quer de você. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, nos diz: portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Era a situação daquela mulher. Ela estava rodeada de uma tão grande nuvem de testemunha que apertava Jesus por todos os lados. E ela tinha que ter atitude. Deixou todo embaraço, toda dificuldade, esqueceu e correu todos os perigos, porque tudo que importava para aquela mulher era a bênção do Senhor na sua vida. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Ultrapassou os embaraços, as dificuldades, olhando somente para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Ela sabia que a bênção estava diante de si. Eu posso até imaginar que aconteceu momentos dela pensar em desanimar diante daqueles apertos, diante dos empurrões, pois ali estava uma mulher enfraquecida pela enfermidade, pela perca de sangue. Uma mulher sofrida, uma mulher sem força, uma mulher sem energia, mas uma mulher crente, uma mulher que viu a solução em Jesus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E logo, irmãos, Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? E disseram-lhe então os discípulos: Senhor, vejo que a multidão te aperta e te oprimes, e dizes quem me tocou? Jesus sabia do que estava falando. Jesus sabia, Jesus havia sentido que aquele toque foi diferente. É o segredo que você precisamos ter. Precisamos saber tocar no Senhor. Muitas das vezes queremos uma bênção, mas não sabemos tocá-lo. E a bênção muitas das vezes está diante de nós. Nos diz o texto que aquela mulher estava doente há 12 anos. Glória a Jesus. Foram 12 anos de enfraquecimento, foram anos de muita dor e sofrimento e de muitas lágrimas. Para piorar a situação, na lei de Moisés, uma mulher com hemorragia não podia se relacionar com ninguém, não podia conviver, nem encostar nos outros, pois ela era considerada imunda. Era a situação daquela mulher. Mas ela rompeu todas as dificuldades, porque tudo que interessava para ela era a bênção que estava diante dos seus olhos. Ela estava disposta a encarar todas as suas dificuldades. Mas era uma mulher considerada imunda. Correu riscos terríveis, como está registrado em Números, capítulo 5, no versículo 2, que diz: ordena-se aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo que padece de fluxo e a todos os imundos por causa do contato de algum morto. Era a situação daquela pobre mulher. Ela não tinha uma vida digna. Deveria ser uma mulher anêmica, fraca e sem qualquer beleza. E ele olhava ao redor para ver a quem fizera isto, a quem o havia tocado. Então, a mulher sabia o que tinha lhe acontecido. Temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante de Jesus. Ele disse toda a verdade. Glória a Jesus. A atitude daquele toque trouxe benefícios para a vida daquela mulher e trouxe redenção física. Ela foi curada, algo que ninguém
havia conseguido fazer por ela durante 12 anos, Jesus fez com a sua atitude de tocá-lo. Também lhe trouxe redenção social. Era uma mulher separada, era uma mulher tida como imunda, ninguém queria se chegar a ela, todos se afastavam. Ela pôde ter uma vida normal. Alguém que ficara 12 anos sem poder se relacionar, sem ir ao templo para adorar, vivendo em pleno isolamento, agora tinha uma vida social restaurada. Ela também recebeu uma terceira bênção, recebeu redenção espiritual. Ela encontrou a verdadeira vida. Naquele dia, irmãos, muitas pessoas tocaram e foram tocadas pelo Senhor Jesus, mas as suas vidas não mudaram. Assim como hoje em dia, pessoas que buscam o Senhor sem fé, sem ânimo, sem propósito, sem luta, sem coragem. Para receber a bênção, precisamos ter objetivo como aquela mulher. Mas sem objetivo, sem coragem, sem perseverança, sem fé, perdemos a bênção. Você perde a sua bênção. O Senhor Jesus, ao invés de repreender aquela mulher, a confortou de forma amorosa. Ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Bendito seja o nome do Senhor. Com essas palavras, Jesus não apenas garantiu a sua saúde, a saúde daquela mulher, mas também restaurou a sua vida social, religiosa. Agora ela poderia finalmente viver em paz. Glória a Deus. Não conseguiremos, irmãos, a atenção do Senhor Jesus sem acreditar que Ele pode fazer por nós e tudo em nós. O poder está em suas mãos e precisamos exercitar a fé, crer de verdade. Não podemos ficar sem a nossa bênção. Então, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, vamos adiante crendo no Senhor. Lutemos contra as barreiras, as dificuldades, as intempéries da vida, sem esmurecer, sem fracassar, sem ter o pecado da negligência, da fraqueza, da murmuração, diante da bênção que necessitamos e que esperamos da parte do Senhor. Façamos como aquela mulher, enfrentemos os desafios, as dificuldades e as barreiras, crendo que o Senhor está conosco, crendo que Ele tem o que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos, e que Deus possa continuar falando no teu coração e que Ele possa te dar a graça necessária que deu àquela mulher para despertar a atenção do Senhor Jesus com o seu toque, e que Deus possa continuar te abençoando e falando no teu coração. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus.